Peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Olá, Armicasters! Tudo bem com vocês? Vocês sabem que se tem uma coisa que a gente gosta é de fanfic e de podcast, né? Exatamente, Randy. Nessa casa a gente ama os vários gêneros de fanfic, né? Mas sabemos que alguns desses têm as suas particularidades. E um desses é o ABO, ou Omegaverse, que de tempos em tempos levanta discussões e controvérsias entre os fanfiqueiros. E é claro, né, gente, que se tá na boca dos fanfiqueiros, vai passar por aqui. Até porque a gente tem convidados mais do que especiais hoje, né? É isso mesmo. Para falar de Omegaverse hoje, está aqui conosco a equipe do The Fiction Cast. Sejam muito bem-vindas, meninas. E aí, gente, meu nome é Isa. Na verdade, eu sou a Isa, né? Eu sou uma das hosts do The Fiction Cast. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Oi, gente, eu sou a Cariane, pode me chamar de Cari. Prazer estar aqui com vocês hoje também. Bom, então vamos começar o episódio de hoje, que o papo vai ser longo, mas vai ser muito bom. Bom, hoje quem vai ser a host vai ser eu, né? Porque eu sou uma pessoa que não leu tanto ABO e tanto Omegaverse assim. Então eu vou fazer o papel de perguntar para as meninas, né? Então, para você que está chegando agora e é leigo no assunto também, a gente vai começar pelo básico, né? Então, o que é o ABO? O que é o Omegaverse? Bom, para quem não sabe, né, o ABO, o Omegaverse, é um tipo de trope, um gênero de fanfic que surgiu mais recentemente, aí por volta de 2011, 2012, né, amiga? Se eu não me engano. E é um gênero onde vai ali na linha dos híbridos, né? Mas é basicamente, especificamente, humanos híbridos de lobo. Tem toda uma questão ali de você envolver a parte humana, mas também a parte lupina, né? E aí daí que vem, inclusive, o nome ABO, né? Que é de alfa, beta e ômega, que são, digamos assim, os gêneros que existem nesse universo. E também se chama Omegaverse porque, basicamente, vamos dizer assim, muito do propósito, né? Muito da ideia desse universo é de ter personagens masculinos que possam ter filhos biológicos, né? Então, assim, existe toda essa discussão aí em volta do Omegaverse, né? Meninas, o que vocês pensam sobre o Omegaverse? Como que vocês enxergam o Omegaverse? Olha, eu sou muito suspeita para falar. Eu gosto muito de ler, principalmente quando tem o MPreg, né? Eu sei que tem toda essa questão envolvida que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Com relação à transfobia e tudo mais. Mas eu gosto muito. Se eu pudesse, eu estava lendo toda hora, mas eu não tenho tempo para isso. E acontece, né? Mas eu gosto muito, muito mesmo. Principalmente quando tira essa visão de ômega frágil, sabe? Que muitas têm. E eu gosto muito quando tira mais essa visão do ômega ter que ser frágil e tudo mais. Eu gosto bastante dessa temática. Eu, de primeira, assim, realmente teve um estranhamento, né? Porque eu não conhecia e eu fui ver e tudo mais. Mas mas a gente fica muito tocado com essa questão dos filhotinhos, né? É muito fofinho. Essa questão, apesar de polêmica, né? De ser polêmica, assim. É o que mais chama atenção mesmo. Eu acho, assim, que o Omegaverse, a gente vai falar um pouco também sobre da onde que será que surgiu isso. Como a Ana falou, vem dessa ideia de criação de famílias onde os dois principais personagens são do mesmo sexo, e de uma forma, tem a criação de família numa forma biológica. Eu acho muito doido você pensar nisso, porque eu parei de ler fanfic um pouquinho antes do Omegaverse ser criado, e quando eu voltei, já era uma coisa assim, todo mundo já... Todo já um universo estabelecido. Já né? tava tudo estabelecido, as pessoas estavam muito acostumadas com aquilo, e para mim foi
o que está acontecendo. E a gente já Eu está também, Range. Foi bem assim também. Foi Eu parei um de ler. choque. E quando eu voltei, tinha tudo isso montado já. E aí tinha que ler aquelas threads, né? Bem-vindo ao Universo ABO. O que é o Universo ABO? E eu, gente, criaram todo um negócio, Sim. né? Ah, não. Quantos Quando- anos eu dormi? Mas Aí quando eu- eu entrei no fandom, já, tipo, já tinha, então eu só fui, entendeu? É que eu li a Comecei ler e fanfic esse lá é o em gênero preferido. 2011, 2012, não amiga, tinha ainda. Tu já é mais antiga aí no ramo. De certa forma, aconteceu isso comigo também, porque eu lia fanfic na infância. E assim, gente, eu lia fanfic de Crepúsculo, então assim, né, já tinha uma coisa ali, uma coisa sobrenatural. Já tinha o lobisomem, né? Já tinha o o negócio do Jacob. vampiro. Já tinha coisa do vampiro, já tinha coisa do Cara, lobisomem e tal, e pans. De Crepúsculo, tô passada. Eu acho que eu comecei a ler, eu acho que eu já até falei isso lá num dos nossos episódios, que eu comecei a ler fanfic de Rebelde, na época. No! 2011. Não era nem fanfic, era Imagina. Não, peraí. Então não tinha essa Rebelde Brasil. parte. Brasil, Ah, não, Brasil. eu comecei a ler. Não. Beleza. Gente, eu comecei a ler fanfic no Rebelde México. No Rebelde Eu- México. Eu também. Eu comecei a ler fanfic de Harry Potter, Rebelde nessa México, época. depois o Crepúsculo, e eu nem sabia que era fanfic. Amiga, fale das suas origens verdadeiras, amiga. Aí depois, aconteceu um surto coletivo em 2011 comigo, que eu já tinha 16 anos, já tava velha pra isso, não era nem... Que foi o iCarly, gente, eu não sei. Ai, eu amava iCarly, para, eu Gente, também. mas peraí, Todo gente. mundo teve O esse Fred e a surto. Carly eram o maior chip, entendeu? Era. As pessoas têm que entender isso. Não, era Fred Era e o maior Sam. chip. Não, Sério, não, amiga, não. É o amiga, Fred e a Carly, Esse é o gente. seu Não, momento, não, amiga. Não, Não, Amiga, não. esse é o seu Não, momento. não. Defenda o Não. seu chip, amiga. Randy, pega, Fred Randy, e Sam, gente. por favor, pega minha mão aqui. Não, vamos gente, conversar. não. Não, Não, e não o melhor aceito, cara. foi... Não, Não, o melhor tudo bem, foi- tudo bem. Eu entendo porque o Fred gostava de apanhar de mulher bonita. Essa era a questão dele. Isso aí! Daí eu entrei nesse universo por causa disso, né? Da fanfic Aham. por causa disso, né? Porque é uma série que era infantil e coisa, mas tinha várias coisas por trás, assim. Tanto que agora eles têm o revival agora. Aham. Inclusive, todos os... Menos Janet a Sam. McCurdy não tá participando, mas todos eles falaram, inclusive, que Sam e Fred era o mais possível de acontecer mesmo. Então eu tô feliz. Mas foi era isso. mais canon, chip- era mais canon. É, Mas então, daí voltando, então, né, somos... Gente, só me desculpa, Isabela, Rebelde Brasil é de quando mesmo? Eu não lembro 2000. mais. 2011, 2012, por aí. Ah, tá, não, então antigo, já você não É, começou já. ontem. Não, eu tenho o quê? Mais de 10 anos, né? Tem. Nossa, Gente, gente, eu ia falar. Né? Já tem 11 anos. Desculpa, gente, é porque eu não consigo aceitar que já fazem mais de 10 anos isso. Então, assim, não, ninguém aqui aceita, não se preocupa. entendeu? Como que 2011 já é mais de 10 anos? 10 anos, né, na verdade? Como assim, gente? Pelo 10 amor de anos. Deus. Não Parece que que foi anos. ontem. Não tem condições. Mas daí, então somos todas fanfiqueiras de longa data, vamos dizer assim, né? E todas nós começamos nesse período aí, se não mais ou menos na mesma época que o ABO começou. Randy, me corrija se eu estiver errada. O ABO começou com Supernatural, não foi? Isso, até onde foi apurado, o Supernatural foi o fandom, que era um fandom na época de 2010, um dos maiores fandoms fanfiqueiros, e ainda continua sendo um dos fandoms mais fanfiqueiros, que desenvolveu a partir de um episódio, se eu não me engano, gente. A gente não tem apurado essa informação, mas até onde eu sei foi a partir de uma série de episódios que aconteceu, que foi baseado, vamos dizer assim, essa estrutura de sociedade que a gente vai falar agora. Então, se você chegou agora no fandom, chegou agora no Ficdom, né? Começou a ler fanfic agora e você o que diabos é isso? E a gente precisa falar que a gente já tá no nível que já existe livro original de ABO, né?
Então, histórias originais, já saiu da bolha da fanfic e já chegou nos originais esse tema. Então, se você está aqui, com certeza você está perdido. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais termos para você começar a ler fanfic ou original desse tema, né? Então, a gente vai fazer aí um glossário para você, rapidinho, sobre os termos. Vamos começar pelo ABO, que é o alfa, beta, ômega, e por que existem essas divisórias, essas divisões de classe, vamos dizer assim, né? Não chega a ser de classe, é? Eu não me lembro agora, acho que não chega a ser classe, né? Eu acho que não é classe. Seria uma questão do gênero, né? Assim, a gente teria aí o gênero humano, né? Que é homem, mulher, trans, enfim. E a gente teria o gênero lupino, né? Que aí é o alfa, o beta e o ômega, né? Então, assim, o alfa seria aquele mais grosseiro, mais, entre aspas, mais masculino, né? O que a gente tem como masculino, assim, o grosseiro, o metido a brigão. Eu não quero falar o homem da relação, porque não tem nada a ver falar isso, mas assim, enfim. Mas vem a partir disso, né? É quase vem disso. Começou pela uma heteronormatividade, né? Isso, porque assim, querendo ou não, muito do ABO, ele vem da coisa de poder pegar dois personagens homens e ter uma relação quase que heterossexual, né? Que tem o cara, tem a mina e a mina engravida, basicamente. Essa é a ideia básica. Resumiu. Essa é a ideia básica. E aí acaba que Resumiu. existe muito da discussão vem disso, né? Por conta de questões trans, vem de questões de tornar um personagem masculino feminino, né? O excesso de feminilização do personagem, né? Que a gente muitas das vezes vê no universo ABO, né? E uma série de outras coisas, né? Mas enfim, então seria basicamente isso, né? O personagem alfa, ele é ele é conectado com o lobo dele é mais masculino, vai pro lado mais masculino, é mais violento, mais forte, geralmente descrito como aquele personagem se você pegar mangá, né, é bem típico, assim, o alfa, ele é o cara grandão, fortão, com ombro largo, todo metido a machão, e tem o ômega, né, que seria o lado mais feminino, ele é mais pequenininho, mais magrinho, com feições mais femininas e tudo mais. E tem o beta, né? O beta seria o que é menos, aí depende, né? Porque é engraçado isso, porque o Omegaverse ele é muito diverso, né? Então, assim, existem as ideias básicas, mas cada autor trabalha de um jeito diferente. Então, em alguns casos, o beta é aquele que ele é o mais desconectado do lobo dele, né? É o meio termo, né? É o meio termo entre o ômega e o alfa, o beta. Ele é mais neutro, né? Isso, exatamente. Então, assim, vamos resumir. Então, o alfa, para você que está chegando, o alfa é o cara que provém, vamos dizer assim, né? É o personagem que provém, né? Vamos dizer assim, que vai ser a pessoa biologicamente, né? O doador de genes. Vou tentar deixar mais 16 a gente sempre tenta deixar o podcast family friendly, mas às vezes é um pouco difícil. Mas, enfim, gente, biologia, se você já está na quarta série, no quinto ano, você já sabe. Enfim, mas assim, eu queria falar que o alfa, fazer um comentário extra aqui, o termo alfa e esse estereotipo do alfa de fortão, machão, agressivo, né, o cara que comanda o negócio e tudo mais, ele é mais antigo que o ABO, ele faz parte dos romances mesmo, né, aqueles romances mais tradicionais, né, de banca, vamos dizer assim, o romance de banca de supermercado, Sabrina, do antigão. Sim. Então, o alfa, ele já vem dessa época, é uma trope muito antiga, e vamos dizer assim que o ABO meio que incorporou esse alfa nessa literatura, né, tipo, então, tem essa questão, a gente está falando do ABO tradicional agora, né, e eu queria perguntar para as meninas, porque assim, tem o alfa, então o ômega seria o oposto desse rolê, vocês já entenderam, então o ômega seria
a transformação do romance tradicional, a mocinha, né? O female lead, que virou o ômega, né? Para sair do estereotipo feminino, mas é o personagem, vamos dizer assim, que engravida. Mas, gente, e o beta, meninas? O que é o beta? Eu lembro assim, tá, e o beta? Sobrou no rolê? O beta é o neutro, né? Assim, porque dependendo de quem está escrevendo, né? Que vai determinar ali como que vai funcionar o universo. A maioria das vezes, o beta é o que ficou ali com os genes neutros, né? Tanto que eles, na maioria das histórias, eles não têm cheiro, como o ômega e o alfa, eles não sentem o cheiro, né? Então depende muito de quem vai escrever e como que quer retratar esse beta, mas normalmente é essa coisa mais neutra, né? Entre o ômega e o alfa. Tem autores e autores, então alguns autores tratam ele como um personagem mais desconectado do lobo, outros tratam ele como um personagem mais humano, né? E outros tratam, como a Isa falou, como meio termo, né? Às vezes ele é quase um ômega, às vezes ele é quase um alfa. Aí vai depender do autor, né? Vai depender muito de quem está escrevendo. E lógico, né? A gente está falando aqui, ele vem dessa caracterização, né, de masculino e feminino, mas nem sempre é assim, nem sempre os autores a ideia básica vem disso, mas nem sempre os autores se utilizam disso, assim, dessa ideia de que o homem, de que o alfa seria o masculino e o ômega seria o feminino, até porque nesses universos existe, né? Existe a coisa do homem e do homem e da mulher e dos personagens trans e tudo mais, mas que eles se utilizam justamente do tema Bel para discutir questões de posicionamento na sociedade mesmo, né? Concluindo para você que está escutando, o ômega, o alfa, beta e ômega seriam gêneros, mas não gêneros das pessoas. Seria um segundo gênero que a pessoa nasce, né? Então, tipo, ou ela nasce homem, ela nasce mulher, ou ela nasce não binário. E aí ela tem também essa outra parte, que é a parte, vamos dizer, lupina, né? A parte do lobo, que vai determinar a posição dela na sociedade também. É como a Ana falou, a gente está falando num sistema, vamos dizer assim, de como foi criado, mas é claro que, como é uma fantasia, né? Então, os autores têm liberdade para criar em cima disso e fazer as modificações que ele acha necessário para a história dele, né? Então, a gente vai para a segunda parte, que é uma outra... a gente vai entrar em umas partes agora, que se você tem menos de 16 anos, eu peço para que você pare de ler, pare de escutar o podcast agora, porque a gente vai falar sobre biologia, lupina e com relação às fanfics, que tem muita relação também, né? Vamos para o segundo termo aqui, que é um termo que tem relação com o romance, vamos dizer assim, que é o marking e o mating, ou a marcação em português, né? Porque os termos vêm da gringa, mas a gente dá uma traduçãozinha aqui. A gente trouxe tantos termos em português quanto os termos em inglês, porque eles são um pouquinho diferentes a depender se você está lendo em português, se você está lendo em inglês, e como a biblioteca em inglês é bem grande, né? Principalmente no AO3, eu até não perguntei para vocês, meninas, vocês leem mais... A Isa falou que lê mais fic. A Karin falou que lê mais AU. Isa, você lê mais em qual plataforma? Olha, eu sou mais adepta ao Wattpad. Eu já tentei ler no Spirit, mas eu não gostei da plataforma. Então, eu já abandonei logo de cara. Então, eu uso mais o Wattpad mesmo. E, de vez em quando, eu leio algumas AUs no Twitter mesmo. Eu leio no Wattpad hoje em dia, as fanfics, né? Porque quando eu entrei agora no Fan 2019, eu não sabia onde é que tava o negócio das fanfics gringas, assim, sabe? Eu até recebi alguns links de algumas amigas, mas aí eu li uma que outra, mas não... Assim, sabe? Não sabia onde filtrar, sabe? E aí aqui no Wattpad a gente já tinha quais eram as mais, né, digamos assim, famosas, ou que indicava mais, assim, o pessoal já estava lendo e tal. Foi assim que eu entrei no mundo da fanfic de novo. Mas e também li, mas a questão
do Omegaverse foi pelo Twitter mesmo. Foi pelas AUs do Aham. Twitter que eu Sim. entrei mais. Depois eu li no Wattpad algumas fanfics. Mas a gente lê mais Wattpad mesmo. É o mais popular no Brasil, né? Uhum. É a plataforma mais popular no Brasil. Acho que em segundo lugar fica só o Spirit mesmo. O que é o Marking e o Make? Vamos lá, vamos destrinchar esse negócio. Tem vergonha. O problema é esse, né? O problema é falar sem vergonha. Na hora de ler é tranquilo. Tranquilinho. Explica, aula de biologia hoje. A melhor parte da FIC. Olha, mim. Porque É eu acho que poético. é a parte que eles vão se conectar, sabe? A questão da conexão de almas, não é só a mordida em si. Tem toda aquela coisa da ligação, tudo que a marca proporciona, que aumenta a ligação deles. Ai, gente, é muito lindo, sou muito boiola com isso. eu acho que todo mundo fica na expectativa, né? Desse momento, se vai ter esse momento. Então tudo gira em torno disso aí. Por isso parece que é a melhor parte mesmo. Eu acho que isso rola principalmente quando a gente tá lendo alguma coisa que é mais enemies to lovers, ou então casamento arranjado, né? Você fica assim, nossa, mas meu Deus, eles não se gostam tanto assim, mas aí eles vão se marcar, e aí nananã, e aí vai ficar, ai meu Deus do céu. Eu acho que rola essa emoção, mas basicamente a marcação, né? O marking também, em inglês, ele serve para fazer a união, né? Em geral, é a união de alfas e ômegas, né? Isso é um consenso bem estabelecido. Por quê? Porque dentro do universo ABO, alfas e ômegas seriam a combinação perfeita, né? Seriam o equilíbrio, o yin yang, enfim. Mas, a depender, como eu falei, tudo nesse universo, eu acho que talvez uma das coisas que são legais desse universo é a possibilidade de variação que você tem, né? A depender do autor, eu não sei se vocês já viram isso, meninas, mas assim, existem alguns universos onde alfa não pode marcar alfa, mas existe outros que sim, que eles podem se marcar. Enfim, alfa e ômega sempre é a união perfeita, né? Mas existem variações aí das uniões, e eu não sei vocês, mas eu gosto muito das variações de união. Olha, eu nunca cheguei a ver essa questão do alfa marcar o alfa. Eu já vi, por exemplo, como casal secundário ter alfa junto com alfa, mas não em questão de marcação. Eu já vi essa questão do, por exemplo, o ômega marcar o alfa também, né? Porque falam, não pode, é só o alfa que marca o ômega. Mas eu já vi, inclusive foi uma das últimas que eu li, que ela é bem famosa, assim, tal, no Ficdom do BTS. Existe na verdade, é uma marcação de, vamos dizer assim, de duas vias, né? O alfa marca o ômega e o ômega marca o alfa, né? Isso. Assim, nessa uma das últimas que eu li, depois que o ômega tinha marcado o alfa também, parece que aumentou a ligação dele. Então, é bem isso, né? Do autor meio que modificar, assim, a partir da história dele, né? Sim, é como se fosse um casamento, né? Vamos simplificar. É como se fosse um casamento, assim, tipo, você está marcando uma união, né? Tipo, só que de uma forma bem animalesca, né? Que é uma mordida. Pois é. Não, e realmente eles encaram como um casamento. Eles fazem a festa assim por fazer, mas o casamento mesmo para eles é fazer a marca, né? A maioria das vezes. Bom, agora a gente vai falar um pouco também sobre uma das coisas que acontecem também. Então, como o Omegaverse é um meio fictício de transformar, fazer famílias de um jeito totalmente inovador, vamos dizer assim, né? A gente tem o Hit e o Hut, que traduzindo para o português vai ficar o Sil, porque a gente está falando sobre lobos, né? Exatamente isso. E existe toda uma questão, né, que dentro desse momento aí do Sil, né,
que é justamente o momento onde eles vão poder produzir filhotes, vamos dizer assim. Para ficar mais bonitinho, vamos falar assim, que é o momento que eles podem produzir filhotes. Não necessariamente, aí, novamente, pode haver variações, pode ser que eles possam produzir filhotes fora desse período, mas na maioria das fanfics é só nesse período, e aí é toda uma comoção, sim, entendeu? Também é outro grande momento da fanfic ABO, né? Esse momento aí, muitas relações dentro das fics ABO começam no momento do hit, né? Ou do hut, porque o hit seria o Sil do ômega e o hut seria o Sil do alfa, né? Pois é, e nessa parte do Sil também é quando normalmente acontecem a marca, né? Acontecem as marcas. Que aí é que vai realmente no Sil, que quando acontece a marca, que realmente, por exemplo, tem histórias que fora do Sil, se você for marcado, a marca não vai durar para sempre, né? E no Sil é que a marca dura para sempre mesmo, que faz a ligação e também que nos traz filhotinhos pra gente ficar boiola. Aí, pra quem gosta de Family Fic, é tudo de bom, né? Eu amo Family Fic. Sim, eu amo. Eu sou completamente alucinada, vocês não estão entendendo. Ai, Eu amo por causa dos filhotinhos também. Eu fico muito feliz com os filhotinhos. Mas também tem nessa parte também, dá pra lembrar também que como é aquele negócio dos supressores, né? Que eles trazem isso também. Eu fiquei bem... Foi uma coisa que eu fiquei bem, assim, impactada, assim, quando eu comecei a ler, que eu fiquei, meu Deus. Porque a pessoa sente realmente dor, né? Então... Tem isso mesmo, porque, assim, é a coisa do o Sil bem animalesco mesmo. Não animalesco não, né? Mas bem animal mesmo, né? Que é aquele Sil que... se não há... vamos dizer assim, se os animais não cruzam... Se os animais não cruzam, eles sentem dor, eles sentem mal, febre, eles têm uma série de problemas, né? E aí tem essa questão dos supressores que funcionaram meio tipo anticoncepcional, assim, né? Exato, é uma coisa que... E também eles sofrem com isso, né? Eles sofrem com isso também, Sim, tomando. eles sofrem. Então, é uma coisa que pega, assim, bastante, assim, também nesse universo, assim. Parece que tem muito isso também, pelo menos nas fanfics que eu li, né? De se ajudar nesse momento, né? De se auxiliar. Nossa, inclusive tem uma que é muito legal, que é nessa vibe aí, enfim. Ai, eu vou lembrando da fanfic que eu já li, gente, oh meu Deus, eu vou ficando aqui. A gente fica passando mal. A gente fica assim, meu Deus. Isso, eu não sei vocês. Sim. Eu não sei vocês, mas eu acho que não é nem pelo rolê, Abel, mas assim, pela forma como o autor constrói a evolução do relacionamento das pessoas, né? Então, tipo, às vezes é aquele relacionamento que começa ali por um amigo. Gente, eu sou muito cadelinha de Family Fic. Eu sou muito cadelinha de Friends to Lovers. Então, cara, você pega dois amigos, um deles tá entrando em hit, o outro fala, vou te ajudar. Gente, olha só, né? Eu fico feliz, né? Não tem como não ficar feliz, porque tá botando ali a trope que eu gosto, que é o Friends to Lovers, quase que obrigado, né? Isso aí. Eu também fico bem assim, bem assim. Tu tá falando disso e eu tô tipo assim, ó. Nossa, saí daqui agora, eu vou ler uma fic ABO só pra alimentar a minha vontade. Tipo, agora. Sério. Quando a gente foi convidada aqui pra gravar, eu tava lembrando quais que eu já tinha lido. Aí eu lembrei de uma e falei pra Isa, eu digo, ai meu Deus, comecei a lembrar da... E na verdade ela era uma AU, essa aí que eu lembrei. E era tão fofinho, meu Deus do céu. E eu digo, meu Deus, onde é que será que tá o link desse negócio agora? Eu tenho que achar aqui agora esse vou link. ter que achar, porque eu não sei se eu salvei, mas era muito fofinha. Meu Deus do céu. Aquela... O Twitter precisa arrumar aquela parte de salvos lá, né? Teria que ter pastinha naquilo lá pra gente poder se achar melhor, né? Porque a bagunça, gente. Eu nem você sei. vai salvando e não acha mais as coisas. Eu fico desesperado quando eu não acho os links que eu salvo. Eu concordo, viu? O Twitter já pode melhorar. Não só isso, como o Spaces também. Eu apoio totalmente. Falou um pouco do hit, do hut, e a gente também tem o Essence, que eu acho que é a parte que eu mais gosto, vamos dizer assim.
dessa questão de híbridos, essas coisas, é a questão da pessoa cada uma ter uma personalidade, e dentro dessa personalidade ela tem um perfuminho, um cheirinho. Até e porque aí tem isso as aí cenas, as únicas cenas que eu realmente gosto do ABO, que são os cheirinhos no cangote. Essas cenas são ótimas. E isso também está relacionado com o que eu imagino que você ia falar, que é a coisa do imprinting, que meio que existe também. Mas o Scent, ele faz parte da coisa do imprinting, né? Tipo, ele faz parte do... Sim. Você sentir aquele... Nossa, eu tenho umas fics assim, que tipo assim, ele tava lá vivendo a vida dele, aí ele sentiu um cheiro e olhou assim, falou, meu Deus, de onde vem esse cheiro? E tipo assim, esse cheiro, ele tá relacionado com a coisa do encontrar a sua alma gêmea, né? Encontrar o seu par perfeito através do cheiro e tudo mais, né? É a minha parte favorita, gente. Assim, eu sei que vocês são... Eu sou a única aqui que não sou muito ligada no Family Fic, mas para mim, do ABO, ou em outras fics que tem híbridos, né? Que a gente até chegou a ler uma fic de híbridos aqui no podcast. Foi. Esse negócio do Scenting é uma das minhas favoritas, porque eu gosto de lobos e essas coisas. Scenting, de deixar aquela marca de cheiro, né, na pessoa e tudo mais. Quer dizer, enfim, vocês entenderam. Olha, essa questão do cheiro é muito, muito característica, né? O alfa tem o cheiro mais amadeirado, mais forte, mais marcante, e o ômega tem aquele cheiro mais suave. Tem alguns que, né, dependendo da história, vai mudando, mas sempre essa coisa mais marcante. E justamente é quando marca, né, que mescla os cheiros. Eu acho isso muito legal, porque realmente mostra a conexão que eles tiveram através da marca, que vai misturar os cheiros deles também. E os betas, né, normalmente eles não conseguem sentir o cheiro, e eles também não têm cheiro. E aí tem toda essa questão. Eu acho que é uma característica bem assim, bem marcante, bem, como que fala? Bem assim, característica, né, do ABO, essa questão do cheiro, é uma das coisas que Porque mais... acho que vem bem da coisa do animal, do animal de demarcar território através do cheiro, né? Eles demarcam o território através do cheiro. Seria um negócio de atração também. E essa questão, eu só queria abrir um parênteses aqui, que essa questão abre a possibilidade dos betas serem assexuais nas histórias, né? Ter uma representatividade assexual. Porque como eles não fazem parte nem de um nem de outro, eles são, tipo... Eles às vezes nem sentem os cheiros, né? Eles não sentem os cheiros, ou seja, que a gente poderia traduzir como um tipo de atração, né? Você tem uma atração pelo cheiro, eles não têm essa atração pelo cheiro. Ou seja, você coloca uma representatividade ali também das pessoas que são não, né? Que é tipo, não, obrigada. A coisa do cheiro, ela vem do feromônio, né? A explicação seria essa, que viria ali dos feromônios, que eles produzem feromônios. Inclusive, eu não sei se vocês estão no TikTok, mas eu vi uma trend no TikTok que, sei lá, o que deu na cabeça da galera, que tem uma marca que está produzindo uma espécie de perfume que é dizendo eles que é feromônio. E que a galera tá passando, indo pro rolê, e que tá dando certo. E eu dou muita risada toda vez que isso aparece no meu TikTok, eu fico assim, gente, por que de repente estão tentando transformar o ABO numa coisa real? É real, na vida real. Eu vi isso daí. Tem pra vender até na Amazon, gente, pelo amor de Deus. Gente, calma aí, não, peraí, como assim? É um perfuminho que tu passa. Aí a menina falou assim, eu fui pro rolê e veio 3 caras do nada, aleatório, assim, esse negócio do cheiro é real, não sei o quê. E eu, gente do céu. Eu já vi mais de uma pessoa. É que, na verdade, a gente produz feromônios, só que a gente não sente, né? Por exemplo, quem tem gato sabe que existe feromônio para gato. Quando o gato tá, tipo... entrando no cio para acalmar o cio, você também pode comprar feromônio para acalmar o cio. Para, né, aquela sofrência do cio, que nem a gente estava falando antes, para acalmar essa sofrência. Mas eu vou dar uma dica aí, gente, para vocês. Óleo essencial de Lang Lang. Vou deixar aqui. Beijo.
Não, mas olha, essa questão do negócio do feromônio, né, do ABO, é super real, de acalmar mesmo, porque às vezes, quando eles não estão muito bem, quando eles estão agitados, Uhum. o termo é soltar o cheiro, né, para eles poderem se acalmar. Isso acontece tanto com o alfa, né, se o ômega soltar o cheiro, tanto com o ômega se o alfa soltar o cheiro. Então, é Aham. bem assim mesmo. É engraçado, né? Porque é realmente aquilo que tu falou, acho, Ana. Essa questão de ser muito próxima do animal, né? Só queria finalizar dizendo que, pra mim, a alfa tem cheiro. Eu não sei se vocês provavelmente vocês conhecem, mas não sei se vocês conhecem. Na minha cabeça, toda vez que eles começam lá, porque cheiro é madeirado, eu boto. Na minha cabeça, a alfa tem cheiro de Malbec e ômega tem cheiro de Sim! clorata. É isso. Pra mim É é paco. esse o cheiro. Pra mim é Ponto. Pra mim é sobre cheiro de. isso. Pra mim é cheiro de Paco Rabanne, mas vamos lá. Justo, também vai nessa linha aí. Também tá Sim, dando. aquela coisa bem perfume masculino forte, né? É isso. Ah, Sobre isso. Aquele perfume masculino bem. E aí, assim, Beta, pra mim, já tem um cheirinho ali de Calvin Klein, entendeu? Calvin Klein, CQ1, entendeu? Um cheiro mais intermediário, vamos dizer assim, que você não fala, nem é doce, nem é amadeirado, tá ali ai, no meio, quero é uma ser coisa meio beta, planta. então. Eu também Quero ser beta. adoro, Escolhendo adoro. pelo cheiro. Vou ficar com esse Escolhi cheiro pelo aí. cheiro. Falar essa questão do nó e não sei o quê. Eu não sei explicar isso aí. Já vi isso. Eu não sei Já vi explicar. Ai, vamos pular, Olha. gente. É muito dentro do smut já. A gente pode É. falar direto de meio preg, porque eu acho que se a gente falar de meio preg, a gente vai englobar tudo isso, né, sem ter que falar Bom, diretamente. Se vocês quiserem, eu entendo um pouco sobre isso, mas assim, fica aí a critério de vocês, se vocês quiserem comentar sobre ou não. Não, a gente comenta, mas a gente comenta no meio do assunto de meio preg, porque, assim, é isso, né? Esses elementos, eles vão fazer parte do meio preg, né? Porque o universo, inclusive, existe para que exista male preg. Para quem não está entendendo o que é male preg, eu estou falando em inglês, é o termo para gravidez masculina. E aí que entra toda a polêmica, né? E aí que entra toda a questão problemática do universo ABO. Problemática, sim, né? Que as pessoas tratam como uma questão problemática. Assim, eu queria deixar aqui com o meu parecer de millennial. O male pregnant, até então, eu só tinha como base aquele filme dos anos 90, do Schwarzenegger ficando grávido. Aí você chega na fanfic. Caraca, não, peraí, tirou do fundo do baú agora. Foi esse filme. Tal. A primeira vez que ela falou isso, gente, eu dava risada, mas eu ria tanto. A gente passou uns 10 minutos rindo disso, gente. Que eu não consegui tirar a imagem da minha cabeça. Isso é extremamente Sessão da Tarde da Globo. Você pegar e assim, nossa, gente, relíquia. Só relíquias hoje. Mas então, aquela era a referência. Era a minha referência visual, vamos dizer assim, de male preg, de gravidez masculina. Então você fica pensando assim, meu Deus, o pessoal tá realmente fazendo gravidez masculina na fanfic? Porque assim, era a única vez que eu lembrava de ter visto isso na ficção, né? Tipo, não era um tema recorrente e hoje em dia é super comum, né, no ABO. É muito engraçado essa parte, assim, tipo... E a gente achando que os anos 90 A gente se era doido. acostumou. A gente se acostumou, né? Não sei se foi costume, se foi, não sei, de querer mesmo, né, ver essa situação, mas é bem polêmico mesmo. Aí, Não, e a gente vai, mais pra frente, a gente vai entrar um pouquinho na discussão, né, da parte da questão que envolve, muita gente fala em transfobia, que vem justamente desse ponto, né, a questão da transfobia, mas tem alguns fanfiqueiros, principalmente fanfiqueiros trans, que escrevem, não só escrevem, como apoiam a existência do ABO, justamente pela coisa de tornar uma coisa, não vou dizer normal, mas comum, a ideia de uma gravidez masculina, porque o homem trans, se ele quiser, ele pode engravidar, né? Mas existe toda uma, nossa, que horror, um homem grávido, né? Assim, existe todo um preconceito. E aí algumas pessoas, eu já li
diversas threads, posts, enfim, de pessoas que consomem fanfic, não só do fandom do BTS. Inclusive, eu tenho um amigo trans que ele produz fanfic, e ele foi a pessoa... Teve uma época que eu parei, eu falei, nossa, eu esbarrei em vários posts falando sobre como a BO era transfóbico e tudo mais, mas... e aí foi ele que falou assim, não, olha aqui, olha por essa perspectiva aqui, a perspectiva... uma perspectiva de pessoas trans falando positivamente, vamos dizer assim, sobre o universo BO. Então, assim, vem muito dessa... Justamente, né, a gente falou, nossa, a minha imagem de homem grávido é o Schwarzenegger num filme de comédia, que aquilo era tratado como uma comédia, como uma coisa muito absurda. Mas a gente sabe que não é uma coisa absurda, né? A gente normalizou o papel aí do ABO é normalizar essa visão, né? Então, isso. Será que não é uma visão? Será que é condenável mesmo? Por isso que a questão do cancelamento é uma questão de interpretação, né? Tipo, porque enquanto alguém vai condenar porque você está colocando um homem grávido, pode ser uma representação e uma normalização de uma questão que já está acontecendo, né? Que já tem vários casos no mundo, né? No Brasil também, né? De homens trans que tiveram filhos biológicos. Uhum. E daí a gente não vê com estranhamento, né? Isso, exatamente. E tem a coisa também da construção da ideia de que dois homens podem formar uma família, né? Que também é outro processo de normalização, vamos dizer assim, a gente poderia colocar dessa forma, de uma visão que também ainda tem muito preconceito sobre ela, né? Que é a questão de casais homoafetivos formando família, adotando, né? No caso, hoje em dia, né? Se uma das partes, né? Se uma das pessoas dentro desse casal não é uma pessoa trans ou não tem a vontade, né? De engravidar, porque nem, gente, é uma escolha de cada um, assim como é uma escolha de pessoas, vamos colocar assim, é uma escolha de pessoas que têm útero, né? Engravidar ou não, independente do gênero com o qual ela se apresenta. Mas, assim, traz uma coisa dessa ideia de que dois homens formam família, sim, têm filhos e tudo mais, né? E é uma coisa que tá aí, é uma coisa que existe, e se você não gosta, o problema é seu. Não tô nem aí para o que você pensa, sabe? É bem nesse sentido. Mas nas fanfics a gente vê muito isso do meio preg dentro da BO, né? Como uma, vamos dizer assim, quando não é final de fanfic, que tá tudo dando certo, uma coisa meio filme da Sessão da Tarde, né? Filme da Sessão da Tarde não, final de novela das 9, que todo mundo casa e tem filho. É uma coisa que cria uma problemática na história, né? Porque é isso, muitas histórias de ABO, elas vêm dessa coisa assim, uma pessoa ajudou a outra. Olha, essa questão da gravidez masculina no ABO é uma questão bem assim, bem complicada, se você for olhar, né, por todas essas questões aí que foram citadas, mas é aquela coisa, é uma ficção, né? Assim, apesar de que eu não acharia ruim se os homens também pudessem engravidar, porque assim, tudo bem, tem essa questão trans, mas e foi tudo que vocês falaram, mas imagina o peso que ia tirar de nós mulheres, né? Que temos que engravidar. Para os homens. Minha filha, lei de aborto ia ser aprovada em 2 tempos. Essa é a verdade. O aborto ia ser liberado em 2 tempos. Essa é a verdade. É porque então, eles não engravidam. Não, imagina, em se tratando, por exemplo, do Ficdom do BTS, né? Tendo Jimin e Jungkook, né, que é um dos chips mais famosos, por exemplo. Imagina se aqueles 2 homens pudessem engravidar a gente. Imagina a criança que ia sair, pelo amor de Deus. Não, vocês não estão entendendo, imagina só. Então, assim... Ai, gente, é porque eu sou muito assim, muito boiolinha pela família. Então, tipo a Giovana, né, a Ana. Então, ai, gente, sofro, viu? É isso. Essa do Jimin e do Jungkook foi boa.
Se eles pudessem pensar. Não, assim, a Mas a gente genética tem... ia ser. A gente A ia genética sofrer ali- muito, né? Não, Porque a Não, com genética. certeza, o dia que eles tiverem filho, eu imagino que eles queiram ter, principalmente o de mim, ele fala muito, né, de criança e tal. Vai ser criança linda, né? A gente já espera que vai ser uma criança linda, não tem como, gente. Como é que vai vir uma criança? Gente, não. Ai, tô pensando aqui. Ai, já comecei a pensar em família, gente. Gente, Coisa. Vamos pro próximo tópico, porque eu tô entrando em depressão aqui. Eu tô entrando em depressão aos poucos. Então vamos pro próximo. Vamos pro próximo tópico. Mas assim, é meio que a gente já tá no próximo tópico, porque o nosso próximo tópico seria essa questão da polêmica, né? O ABO é um universo muito polêmico, mas o que torna esse universo polêmico? Eu acho que a gente pode começar falando da própria construção dele, né? A construção dele é uma construção, vamos dizer assim, vamos pensar um relacionamento homoafetivo, mas vamos pensar ele num ponto de vista heteronormativo, na verdade. Heteronormativo, mas para não falar que é heteronormativo, vamos criar toda uma ficção onde vamos justificar tudo que acontece num romance tradicional, vamos dizer assim, né? Casamento, ter o alfa, né? Aquela construção do alfa do romance tradicional, ter o ômega que é frágil, né? Que é aquele personagem frágil, que precisa ser protegido e salvo, e ter toda a construção literária tradicional dentro de uma ideia onde os dois personagens são do mesmo sexo, né? A gente está falando principalmente de homens, mas tem a possibilidade também, não sei, de ter também duas personagens mulheres, né? Aí a gente não entra nesse quesito, porque como a gente está num fandom que só tem, que a gente tem só o BTS que só tem homem, a gente está falando um pouco mais nesse sentido. E aí, eu acho que começa aí a polêmica, porque é claro que hoje, né, depois de 10 anos de construção deste universo, muita coisa já mudou, muito pensamento das pessoas mudaram com relação a quem escreve, quem lê, e a gente já vê essas mudanças acontecendo na escrita, né? Mas eu acho que é a polêmica principal, né? Essa questão de você querer criar uma literatura tradicional, só que para isso eu quero usar dois personagens masculinos, então eu vou justificar, vou criar isso aqui e vai dar tudo certo. A gente tem que acreditar que vai dar tudo certo. E assim, pelo menos eu sou uma pessoa uma pessoa com uma visão um pouco otimista, a gente sabe que já tem uma mudança nesse quesito também, né? Não é mais tão assim, não é mais o alfa é o alfa, o ômega é o ômega, e o ômega é uma mulher praticamente, né, descrita. E, né? Sim, já tem uma variedade, né, de questões, até a Isa já falou, às vezes, né, dessa mudança do ômega mesmo, de ter mais uma visão não tão fragilizada, né? Uhum. E tem uma diversidade, hoje em dia tem uma diversidade de história, e também a Ana falou disso, de dar o poder de criar, né, em cima disso, para o autor criar realmente os universos, e fica bem legal de ler, assim, gente. Exatamente, Olha, eu gosto bastante quando o ômega não é retratado de uma forma fragilizada. Tipo, ele tem as características, né, fisiológicas que o ômega tem, né, que é retratado. Mas, assim, essa questão de que, tipo, poxa, mesmo ele sendo ômega, ele pode fazer. É basicamente o papel, assim, nós mulheres temos, né? De que, tipo, não, ele é ômega, ok, mas ele pode fazer certas coisas que, tipo, os alfas consideram que ele não pode. Então, assim, só porque ele é ômega, não. Ele Foi pode bom ir você lá ter e pode citado fazer o isso, que ele porque, quiser. coincidentemente, eu estava lendo Maú, até parei ela na metade, que é justamente isso. Vocês falam muito de cookie, porque eu imagino que seja o chip que vocês mais consomem. Eu e a Randy, a gente consome chips diversos, mas eu tenho uma predileção, assim, por Nandim. E aí acaba que eu leio mais Nandim e tal. E aí eu estava, inclusive, lendo uma BO, que é justamente isso. Eles estão ali envolvidos num casamento arranjado,
Só que eles são príncipes, os dois, e eles são príncipes de reinos que estão em guerra. E aí eles decidem acabar com a guerra e selar a paz com o casamento dos dois príncipes. Só que o Jin, ele é ômega e o Namjoon é alfa. E aí a autora, ela justamente ela trata bem disso, assim, da questão do Jin, que como ele é príncipe, e assim, ele é um príncipe, ele é guerreiro, e tipo assim, ele comanda o exército do coisa, e ele odeia ser ômega, ele simplesmente odeia, porque todo mundo sempre olha de cima para baixo para ele, né? Ele sempre é tratado como menos. Ele não importa se ele é o melhor lutador do reino dele, não importa se ele comanda o exército, não importa tudo que ele faça. E aí tem uma frase que ele fala assim que eu achei bem interessante, que ele fala aqui: quando ele tá no campo de batalha, é o momento em que ele esquece quem ele é e que ali ele só é um guerreiro, ali ele só é uma pessoa que tá ali defendendo o país dele, sabe? Então, eu acho que entra muito nessa questão, assim, e é muito legal ver esse tipo de história, porque é um pouco do que a gente vive enquanto mulher, né? É um pouco dessa questão que a gente vive. Exatamente, por isso que eu gosto tanto, porque assim, meio que desmistifica, né? É uma das coisas que a gente traz muito no The Fiction, essa questão de desmistificar essas coisas que a galera fala muito assim, né? Por exemplo, justamente essa questão do ômega ser tratado como um ser inferior, né, no universo ABO. E não deveria ser assim, do mesmo jeito que as mulheres, elas não têm essa igualdade, assim. Muita gente acha que tem, mas não tem. Então, assim, é uma questão muito bacana da gente discutir, né, com relação a isso. E, sério, eu gosto muito quando traz o ômega dessa forma. Inclusive, quero o link depois. Eu mando. Eu já ia comentar. Eu amo Namjoon. Quero o link, por favor. Obrigada. Sim, pode deixar que eu mando. Não, e assim, eu acho que é interessante isso, do ponto de vista que ainda existe uma dificuldade muito grande do fandom de construir histórias onde eles não se relacionem entre si. E se relacionem com mulheres, né? Existe toda essa questão, a gente sabe que essa questão existe, é complicado. Eu acho que até, é um pouco construção até da imagem do idol, do né? idol, assim. Exatamente, assim. Porque o idol não é intocável, ele não é para outras mulheres, ele não pode ser namorado de ninguém, então e meio eles vão que, tipo, namorar tudo bem eles namorarem. É uma coisa meio absurda quando a gente para e pensa no contexto coreano, porque o contexto coreano é absolutamente preconceituoso com homossexuais, né? Você ser gay na Coreia é um inferno, é basicamente um inferno. Tem marcha da família toda semana, entendeu? Então, assim, é até um pouco dúbia essa construção que o K-pop faz, né? Que, tipo assim, ele não vai namorar nenhuma outra mulher, mas tudo bem ele namorar um colega de banda, né? E a gente perde, eu acho que nesse sentido de criação de fanfic, a gente perde um pouco, porque a gente poderia falar dessas mesmas coisas numa fanfic que eles se relacionam com uma mulher. Mas a construção do ABO e a construção, né, existe também a galera que faz a construção trans, né, que é muito legal também, tem muita fanfic trans legal no fandom, que eles são que tornam o personagem mulher trans, a personagem mulher trans, mas o ABO também consegue passar um pouco por isso, e eu acho muito legal, e é justamente o que eu tô falando isso, porque é justamente o que a Isa estava falando, sobre ter essa possibilidade de representar. Tudo bem, a gente não tem uma mulher ali no contexto, seria melhor se a gente tivesse uma mulher no contexto e pudesse falar dessas questões, mas uma vez que a gente não tem, a gente consegue também falar disso e discutir isso de uma perspectiva que nos atinge, né? E é uma coisa que a gente sempre defendeu aqui no podcast, que a fanfic é uma coisa muito marginalizada, é muito, né, coisa de fandom, mas é uma literatura também, e que nem vocês falaram, nossa, tem uma série de pessoas que entram no mundo da literatura pela fanfic. Eu sou uma dessas pessoas, eu entrei no mundo da literatura por gibi e fanfic, entendeu? Então, assim, na infância eu lia muito gibi, depois na adolescência eu passei a ler muita fanfic,
e depois passei a ler livros, isso abriu porta para mim, né, na literatura, e para mim gostar de escrever também, né, a desenvolver a parte da escrita, desenvolver uma parte de senso crítico e tudo mais, da importância da gente deixar tudo muito bem colocado, né, quando a gente está apresentando a fic, usar as tags corretamente, né, taguear as fanfics corretamente. Usar o termo, existe um, eu acho que se perdeu um pouco e se perdeu muito em sites como o Wattpad. O Spirit já não, o Spirit ele já vem com essa formação, né, dentro da ficha técnica da FIC. Mas é muito importante lembrar que aquilo é uma obra de ficção, que os personagens representados ali são fictícios, né? Eles vão usar a imagem e tudo mais, mas é de fã para fã e tudo mais. Tem um texto padrão lá na internet, vocês conseguem achar, mas eu acho que nessa questão aqui do ABO, dizer assim, vamos colocar que a estrutura tradicional é uma estrutura que já vem com muitos problemas. Então, você pode, sim, fazer um disclaimer e falar, gente, eu vou tratar sobre esse assunto nessa fic, entendeu? Você tem a possibilidade de usar esse pedaço, esse universo de ficção para você tratar uma problemática, né? Porque histórias são problemáticas. E como é que você vai tratar ela é essa questão da responsabilidade. Como é que você vai tratar? Você vai ser a favor ou você vai mostrar isso para que a pessoa chegue numa conclusão que seja uma conclusão aí, né, tipo, não é legal, entendeu? Tipo, então tem essas coisas. Por exemplo, a gente até vê o casamento arranjado, que é uma trope que eu também gosto, mas é uma trope, vamos ser sincerão, é uma trope romantizada. Ninguém aqui quer casar forçado. Arranjado. Né? Um casamento arranjado na vida real é o terror, né? Tipo, principalmente considerando para mulher, né? Para nós mulheres, todo o contexto histórico, poxa, a gente, né, tem toda a luta, né, para não ser obrigada a casar, mas para poder escolher o que você quer fazer, mas você tá lendo uma fic ali que tá falando daquilo. Mas você tá lendo uma fanfic, uma fanfic ou um filme, alguma coisa que tem essa história, você sabe que aquilo ali é uma ficção e que na vida real não vai ser daquele jeito, entendeu? Então, se você coloca essas informações no começo, falando, olha, isso aqui é uma obra de ficção, né? Tipo, não quer dizer que seja assim, que você vai arranjar o amor da sua vida num casamento forçado. Exatamente. É bem mas raro, a gente vai abraçar. Parece que a gente voltou para o século passado, né? Desse jeito, se for pensar assim. A gente vai abraçar e vai ver isso como uma história de amor. A gente vai acreditar naquilo ali que pode acontecer. Mas não quer dizer que é verdade. E isso vale também para outros temas, por isso. Por isso que eu falo que é muito difícil você cancelar e falar sobre escrita responsável, entendeu? Porque se você porque a responsabilidade também passa por isso, né? De você deixar muito bem. Porque que nem o pessoal sempre se preocupa nisso, quando vai falar, por exemplo, de morte, quando vai falar de violência, de deixar lá, trigger warning, né? O aviso. Olha, essa fanfic aqui vai falar de violência, vai ter cena de violência explícita, vai ter morte, mas as pessoas não se preocupam de dar esse mesmo disclaimer quando elas vão falar de outros assuntos que parecem pacificados, por exemplo, o casamento arranjado. Cara, também é uma coisa que você deveria dar um disclaimer, porque não é uma coisa que a gente sabe que na vida real é uma coisa bacana, entendeu? Por isso que existem tags, gente! Por isso que a fanfic é perfeita, porque foi na verdade, vamos dizer assim, no tema de biblioteca normal, tradicional, dos livros, você tem poucas tags, vamos dizer assim, né? E a fanfic, como ela é nativa, muito nativa da internet, se criou essa cultura. Então, gente, aqui vai nossa campanha. Usem tags, gente. Tagueiem. Usem as tags. Tudo que vocês acham que é primordial, claro, sem dar spoiler, né?
mas tudo que é primordial para as pessoas entenderem que aquilo ali é uma ficção daquilo, entendeu? Tipo, até para a questão e para os leitores se respeitarem, e não ir lá xingar o autor também, né? Quando você está lendo a tag e você está lendo a história, você concordou você fez aquele pacto com aquele autor, aquele pacto ficcional, né? Tipo, eu estou aceitando que eu vou ler uma história que tem esses temas. Eu estou lendo uma história que tem male preg, né? Que tem gravidez masculina. E eu vou ver isso como uma coisa normal, porque é a ficção. Na ficção, nessa história, existe e eu vou achar lindo, porque a história de romance é baseada nisso, entendeu? Tipo, é isso que a gente tá falando, né? Que, tipo, ficção é muito você respeitar os seus limites também, é ler as tags. O ponto é a gente ter a ideia de que quando a gente está trabalhando um tema como a BO, e sabendo das polêmicas que envolvem, que a gente já comentou aqui, essa questão do male preg, a questão da transfobia, né, que as pessoas tratam isso, a questão na verdade, a gente nem entrou muito na questão da transfobia, mas a questão da transfobia é que muitas pessoas trans entendem que a história BO, ela apaga a existência das pessoas trans, né, que ela, você poderia estar ali trabalhando um personagem trans e você está trabalhando um personagem ABO. Já tem outras pessoas, tem toda uma vertente de pessoas trans que fala, não, para você falar você sendo uma pessoa cis e escrever sobre uma pessoa trans, você teria que fazer toda uma preparação, né? Você teria que estudar muito e tudo mais, e ainda assim a sua história poderia tocar e ferir alguém, né? Ferir a existência de uma pessoa trans. Com o ABO, você tem a oportunidade de falar de temas próximos, de temas semelhantes, mas sem ferir ninguém, porque aquilo ali é basicamente ficção. Né? Aquilo não existe, o ômega, não, aquilo ali não existe, é ficção. Mas você consegue tratar das problemáticas sem ferir uma pessoa diretamente, né? E aí, por isso, talvez entre essa discussão de se é transfóbico e não é transfóbico, porque assim, nós não vamos conseguir fechar aqui e definir que é transfóbico ou não é transfóbico, justamente por isso, porque tem pessoas dentro da comunidade trans que são contra e tem pessoas dentro da comunidade trans que são a favor, que acham que o ABO tem que existir porque é uma oportunidade de se falar de temas sem ofender ninguém, e tem pessoas que se sentem absolutamente ofendidas quando se trata de ABO, né, que elas acham que apaga a existência delas, e quem tá certo e quem tá errado a gente não é capaz de apontar, né? Porque é uma vivência que a gente não tem. Então, quando a gente e mesmo uma pessoa da comunidade não pode ditar por todas, porque, né, a opinião cada um tem a sua. Pois é, cada um tem a sua visão sobre o assunto, né? Não, eu concordo com essa questão, né, de saber usar bem as tags, saber avisar, mas a gente tem que estar sempre pensando na questão de que por ser, por exemplo, como eu falei, né, se tratando do Wattpad, por ser uma plataforma gratuita, muitas pessoas que não têm tanto acesso assim, não têm tanto senso crítico com relação a isso, podem levar como uma verdade certos assuntos. Não assim, não que tipo, vai levar, olha, posso ser ômega um dia, não. Por favor, gente, não. Não façam isso. Ai, gente, por favor, vamos falar sobre isso, gente? Parem de ficar se nomeando alfa, beta, ômega, isso. Não, eu acho que tudo bem. Que nem a gente estava brincando aqui mais cedo, pelo cheiro, eu acho que eu seria isso, eu seria aquilo. Eu acho que tudo bem você brincar com isso, mas assim, você chegar na internet e falar assim, eu sou ômega, é meio estranho, galera. Vamos se segurar aí. Não, nessa questão tudo bem, porque aqui a gente realmente tá, tipo, será? Assim, o que a gente seria, né? Mas, tipo, ter essa preocupação com, por exemplo, as pessoas, né, que infelizmente tem muita gente que tem menos de 18 anos, menos de 16 anos, que estão lá porque às vezes tem gente perguntando, quantos anos você tem? Aí a galera vai lá nos comentários, 12, 13, 11 anos. Nossa. Então, assim, galera que não tem uma certa galera, não era nem para vocês estarem aqui. Exatamente. Não, mas o pessoal... Mas é isso de não ter esse controle, assim, entendeu? Justamente por ser uma rede, né, de fácil acesso, ser gratuita. Então, assim, é muito fácil ter essa propagação de informação, e para quem não tem um certo senso crítico, é um pouco
pouco problemático, né, essa questão. Por isso que Não, no The City a gente fala Kari. sobre isso, né? enfim, Não, e assim, mas o meu coisa- ponto, o ponto que a gente traz muito no The Fiction, né, amiga? sim, A gente tá falando hoje de ABO aqui, né? Tudo bem. Mas um ponto que a gente traz é entre várias situações que a gente fala da escrita responsável. Em questão, inclusive, de transtornos, né? Que o pessoal gosta de trazer transtorno ou alguma coisa do tipo. E aí não tá bem escrito ou certo, entendeu? Não escreveu de uma forma correta, não tá passando a informação como eu deveria passar para as pessoas. Então a gente fica assim, sabe? E aí, nesse sentido, a pessoa que tá lendo aquilo pela primeira vez, tá tendo contato com aquilo pela primeira vez através daquela história, vai tomar aquilo como verdade ou vai acreditar, não, é bem isso, sabe? Aí a diferença de eu, que sou uma pessoa formada em psicologia, eu tô lendo lá sobre tal transtorno, eu sei que aquilo não é bem assim, sabe? Mas eu vou Nossa, deve ter coisa que é abstrair. insuportável de ler, né, pra você. Exata, não diria que foi insuportável. Eu falo assim, poxa, eu entendo o esforço desse autor em buscar saber sobre isso, em buscar querer escrever sobre isso, mas ele não é profissional, sabe? E eu acho complicado. Não que a gente não tenha que escrever sobre isso, falar sobre essas coisas, não é isso. Porque fanfic não é cartilha, fato- né? Isso é importante da gente colocar. Exatamente. Fanfic, a gente tá ali para falar de uma questão, a gente tá ali para falar de um tema, não vai ser. É igual filme, é igual livro, é igual qualquer É forma igual de livro, arte. é igual filme. Não é exato. verdade absoluta. Não é Por verdade exemplo, absoluta? é tipo Mas- um split. É tipo split. Porque tem muita gente que... eu lembro que na época que saiu o Fragmentado, muita Exato. gente da comunidade que tem essa condição, né? A Odiou. condição odiou Eu e é odiei. contra. Porque, na verdade, o autor se baseia nessa condição psíquica para fazer o vilão da história de heróis dele, que é uma trilogia lá, né? Mas, assim, E também O que que porque eu ia- não existe uma pessoa ter tantos fragmentos assim, tantas Pois é, personalidades. Não existe na vida real. Pois é. Tá, Então, então, mas aí é a ficção, liberdade, ok. é a ficção. Mas, assim, eu acho que o problemático, que a gente ainda pode conversar isso numa outra pauta, né, e falar mais sobre o assunto, eu acho que o principal problema de abordar... Porque, assim, eu estava até refletindo um pouco que a gente vive na era de falar sobre o eu e falar sobre os problemas, as doenças, experiência. as doenças psicológicas, as condições psicológicas, o que nos tornam diferentes uns dos outros, né? E o que está acontecendo, eu acho que aí que vem a base do problemático para mim, não é a representação em si, mas é que o romance vai curar alguma coisa, entendeu? Então, a representação dessas condições dentro de um romance que, para mim, é o que pega, entendeu? Tipo, beleza, você quer mostrar uma pessoa com depressão, com ansiedade, mas você precisa ter ali a responsabilidade de entender que não é uma pessoa que vai curar aquela pessoa. Tipo, o amor não cura tudo. Sim, essa questão também, porque às vezes nem é o personagem principal, nem é a questão do romance, é questões que estão atrás. Por isso que eu e a Isa, a gente sempre lê bem a fanfic, a gente sempre, sabe? São N questões, na verdade, sabe? Não só essa questão. Eu digo essa questão psicológica porque é o que eu trabalho, mas a gente já retratou e viu outras coisas. E eu não é assim, ó. Não acho que não tem que retratar, não tem que falar isso e aquilo. Não é essa questão, né? Mas realmente tem esses dois lados. Tem o nosso senso crítico que as pessoas têm que criar, os adolescentes eles têm que criar, a gente sabe disso, né? Mas tem também essa questão da gente também ter uma responsabilidade no que vai falar, entendeu? E é um Ter uma impasse que, na verdade... propriedade, sabe? Tipo, eu vou falar de um relacionamento abusivo, tá, mas com qual intuito? O intuito de realmente fazer as pessoas pensarem sobre isso, problematizarem isso, trazer uma visão, né, crítica, ou eu vou só vou criar essa imagem de relacionamento
na verdade, Como é um romantizado. relacionamento. Mas, meninas, para vocês, como que vocês veem, dentro do que vocês já leram, dentro do que vocês sabem, Kari, por exemplo, que é formada em psicologia, né, Kari? Isso, sim. Então, contem pra gente como que vocês veem, como é que essa abordagem pode acontecer sem polêmica. Assim, ou então reduzindo danos, né? Eu ia falar, né? Porque como foi o que a gente tratou todo o programa, né? Às vezes é questão da perspectiva da pessoa, é muito pessoal, né? Eu me preocupo mais na questão do ABO, nessa coisa de tentar, né, tratar essas coisas das relações, assim, dos relacionamentos, né? De uma forma que não romantize, romantize, né? Exatamente, porque... que não romantize, Isso. E também, eu acho que para Isa também essa coisa do estigma, né, do que é frágil, do que é o Sim. forte, tudo mais. Não sei se tu quer falar disso, amiga. Mas eu no ABO, né, no universo ABO, penso assim, né, lendo essas coisas assim, porque tem, como a Ana falou, né, o episódio inteiro, temos propriedade dentro desse universo para tratar de certas coisas, como o MPreg e tudo mais. Então, a gente vai buscando, né, acho que às vezes é isso. Então, eu pensaria mais nessa questão do relacionamento, né, de não romantizar uma coisa que é, enfim, que já é, na sociedade a gente já tem isso já de naturalizado, né, buscar não naturalizar certas coisas na hora de escrever, né, não perpetuar, talvez, isso, pensando como escritora, assim, e também essa coisa, assim, de estigmas, né, do que é o frágil, o forte e tudo mais. Acho que ir além, assim, sair, pensar fora da caixinha, já que é um universo que nos permite pensar fora da caixa, né, ele é um universo muito expandido, grande, muito legal de trabalhar, né? Eu nunca escrevi nada BO, mas eu acho muito incrível quem escreve, porque é uma coisa muito, como eu falei, quando eu me dei de cara com isso, né? Nas fanfics eu fiquei, nossa, criaram todo um negócio, todo um universo enorme. Então, né? Poder aproveitar isso. Eu concordo totalmente. Eu concordo totalmente com a Kari. E, assim, realmente, essa questão de justamente não ter essa visão, né? Não problematizar essa questão do... Romantizar, na verdade, né? Essa questão do relacionamento por ser alfa e ômega. Então, acho que eu faço das palavras de Kari as minhas. Muito Eu bom. acredito que muito bom. o ABO, para finalizar aí o episódio, eu acredito que o ABO, assim como as fanfics, que são as fanfics slash, aoi, como você chame, BL, né, que a gente tem casais homoafetivos, a gente precisa levar essa questão levar essa questão de pensar o ABO também saindo um pouco da heteronormatividade, né? Ele foi um universo criado baseado nisso, mas eu acho que é responsabilidade como escritor pensar em como sair desses estereotipos e como transformar esses estereotipos do alfa, do ômega, para sair desse gênero homem e mulher dentro de uma relação homoafetiva. Então, acho que esse é o ponto principal que a gente precisa ainda evoluir, né? Eu digo, né, não mudar, mas evoluir, né? Pensar na hora de escrever esses tipos de personagens, né? Esse tipo de universo. Assim como toda fanfic, todo ficdom precisa repensar e precisa pensar muito na hora de escrever esse tipo de fanfic, e o ABO não foge disso. Exatamente. Bom, e como nós falamos desde o começo, né, do episódio, as meninas são da equipe do The Fiction Cast, que é um podcast que acontece no Twitter, né, meninas? Ele acontece no espaço do Space. E eu queria que vocês usassem esse tempinho aí para divulgar o trabalho de vocês, que é muito legal para a galera que escuta o nosso podcast, escutar o podcast de vocês também.
Então, o The Fiction Cast, ele é um podcast, né, produzido de ARM para ARM, né, que a gente conversa com fic writers. Também a gente aborda assuntos relevantes para o ARM. E a gente tá aí com episódios 2 vezes por semana, nas terças e quintas. Nas terças a gente traz os autores convidados. E nas quintas a gente fala de BTS, né? A gente traz todo um apanhado, por exemplo, a gente fala de comeback, a gente traz teoria, a gente tem toda essa questão aí também. Então, que vocês possam ir lá conhecer o The Fiction. É o mesmo @, tanto no Instagram quanto no Twitter. @TheFictionCast, e a gente espera por vocês lá para conhecer nosso trabalho. Se você estava com saudade de ouvir podcasts sobre fanfic, fica aí a nossa recomendação para você ouvir as meninas lá no The Fiction Cast falando sobre fanfics. A gente está falando um pouco menos aqui, porque a gente está, né, abordando... São muitas Outros pautas, temas. então a gente... Não, elas têm um episódio toda semana exclusivo para falar de outras coisas, né? Então, assim, é para vocês verem que tem muita coisa para falar. Um pro fanfic e outro pro BTS, porque senão não dá, é muita coisa, gente, tem que separar. Sim. Então a gente não dá conta. E assim, é muito legal porque a gente não só fala de fanfic, né, mas a trajetória do escritor e, tipo, a trajetória do fic writer, né? Como que ele... Sim, entrevista, eles escrevem. Exatamente. Então é bem, bem legal mesmo ver a visão, não só sobre a história, mas também como que a pessoa chegou a escrever aquilo ali. Então é bem bacana. Muito legal, gente. Olha, eu quero saber do pessoal, então, agora, se vocês curtiram esse episódio, porque a gente definitivamente curtiu pra caramba, né, Randy? Eu deixei, se você está escutando a gente pelo Spotify, eu deixei uma pergunta para você deixar a sua opinião sobre o Omegaverse para a gente ler no próximo episódio. Mas, se você não escuta pelo Spotify, acha a gente lá na @ArmCastPod e comenta na nossa tag oficial, #ArmCast. Exatamente, a gente está no Twitter, no Instagram e no TikTok, apesar que no TikTok a gente está meio sumidinha, mas meio morta. A gente está meio morta, mas a gente está sempre acompanhando e sempre acompanhando a nossa tag. Vocês podem marcar a gente, contar o que vocês acharam, né, desse episódio, o que vocês pensam sobre a BO e tudo mais. A gente deixa aqui também o nosso agradecimento, né, à equipe do Fiction Cast, que dessa vez não estava completa, né? A gente nem comentou isso, dessa vez não estava completa, mas a gente espera que numa próxima esteja. Um beijo para outra membro que não pôde participar, mas a gente super entende e espera que você possa voltar numa próxima. E muito obrigada por contribuírem para essa discussão, né? Que é super necessário a gente falar sobre temas de fanfic. E por contribuírem com o podcast de vocês, né? O mundo dos podinhos ARM fica muito feliz, né? Sim, a podosfera ARM. A gente que agradece o convite, muito obrigada, né? Por discutir esse universo tão abrangente que é o ABO e poder conhecer vocês, né? Então, isso que a gente dos universos dos podinhos temos que nos ajudar, né? Os podinhos. Exatamente. Então, muito obrigada pelo convite. Sim, a gente ficou muito grata, né? A gente ficou muito animada com o convite. Então, é um prazer estar aqui com vocês conversando hoje sobre o ABO, né? Que é um assunto que a gente gosta muito. Então, muito obrigada pelo convite. Vocês são uns amores. Ai, a gente fica muito feliz. Obrigada mesmo, pessoal. Então, não deixem de seguir as meninas lá no Twitter, no @TheFictionCast. O @ delas vai estar na descrição desse episódio, assim como a nossa @ArmCastPod. Pode seguir a gente. A gente tem um Ko-fi também, lembrando, se você quiser pagar um cafezinho para o nosso pod, é só entrar no ko-fi.com/armcast, que no futuro esses cafezinhos vão ser transformados em equipamentos, né, para a gente fazer um podcast ainda melhor para vocês. É isso, agradecemos a sua companhia. A gente estará de volta no próximo episódio com mais Armcast para vocês. Até lá! Tchau, gente! Beijo! Beijo! Dá tchau, gente! Pode dar tchau, gente! É pra dar beijo? Pode dar beijo! Se cuidem! Um beijo! Um beijo, gente. Obrigada.